Meus irmãos, boa noite. Eu vos saúdo na graça e na paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, pela graça de Deus, Ele nos trouxe aqui mais uma noite, dia do Senhor, que já se transformou em noite, e nós vamos adorar mais uma vez ao nosso Deus. Isso é um privilégio, não de toda a humanidade, mas um privilégio daqueles que o Senhor escolheu por sua livre soberania e vontade, para que, de maneira consciente, nós pudéssemos estar aqui para prestar mais um culto de louvor ao nosso Deus. E hoje nós vamos, ainda em Gênesis 24, a partir do versículo 28, estão espertos, né? 28, e vamos ler aí, vamos orar antes da gente passar a leitura, pedindo a Deus a sua iluminação. Oremos. Pai querido, graças te rendemos por tua bondade de nos conceder mais esse dia. Nós já estivemos aqui na escola dominical aprendendo do Senhor, e agora à noite aprove ao Senhor nos trazer aqui mais uma vez para este culto de adoração. Nós pedimos que o Senhor nos aceite, ó Deus, na tua presença, porque Jesus Cristo, teu Filho amado, Ele é o mediador entre a tua igreja e o Senhor. E aqui estamos, mediante a justiça dele, mediante o seu sacrifício, o seu sangue regenerador que nos livrou dos nossos pecados, ó Deus, e nos trouxe até aqui. E pedimos que o Senhor use de misericórdia para conosco e abra o nosso entendimento para que possamos compreender a tua palavra, ó Deus, e nos dê um coração sábio para que possamos vivê-la. Nós te pedimos, com perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Então vamos à leitura. Hoje nós vamos do verso 28 só até o 53. É uma leitura um pouco longa, mas não durmam não, tá bom? Não durmam, estejam aí atentos à leitura da palavra de Deus. Vamos lá. E a moça correu e contou aos da casa de sua mãe todas essas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte, pois quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. E lhe disse: entra, bendito do Senhor, porque estais aí fora, pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então fez entrar o homem. Descarregaram-lhe os camelos e lhes deram forragem e pasto. Deu-se-lhe água para lavar os pés e também aos homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida, porém ele disse: não comerei enquanto não expuser o propósito a que venho. Labão respondeu-lhe: dize. Então disse: sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito a meu senhor, e ele se tornou grande. Deu-lhe ovelhas e bois, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, era já idosa quando lhe deu à luz um filho, e este deu ele tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás esposa para meu filho das mulheres dos cananeus, em cuja terra habito, porém irás à casa de meu pai e à minha família, e tomarás esposa para meu filho. Respondi ao meu senhor: talvez não queira a mulher seguir-me. Ele me disse: o Senhor, em cuja presença
eu ando, enviará contigo o seu anjo e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposa para meu filho. Então serás desobrigado do meu juramento quando fores a minha família. Se não a derem, desobrigado estarás do meu juramento. Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo, eis-me agora junto à fonte de água. A moça que saí para tirar água, a quem eu disser, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me responder, bebe, e também tirarei água para os teus camelos, seja essa a mulher que o Senhor designou para o filho de meu Senhor. Considerava ainda eu assim, no meu íntimo, quando saiu Rebeca, trazendo o seu cântaro ao ombro, desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse, peço-te que me des de beber. Ela se apressou e, baixando o cântaro do ombro, disse, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei, de quem és filha? Ela respondeu, filha de Betuel, filho de Naor e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos, e, prostrando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho do meu senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se a vez de usar de benevolência e de verdade para com o meu senhor, fazei-mo saber. Se não, declarai-mo para que eu vá ou para a direita ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel, isto procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma-a e vai-te, seja ela a mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra do Senhor. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, e tirou joias de ouro e de prata e vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Muito bem, o que é que nós podemos aprender aqui desse texto? Como nós já temos falado até aqui, o texto está dentro do contexto do casamento de Isaac, que o autor Moisés ele está fazendo a transição do patriarca Abraão agora para o patriarca Isaac. Já já Abraão sai de cena e vai entrar Isaac, né? Sara já saiu de cena e vai entrar Rebeca em cena. E nós vimos aqui como foi que Abraão buscou uma esposa para Isaac. Ele mandou um servo, e esse servo estava representando Isaac. Ele encontrou Rebeca. Rebeca passou no teste, e agora é hora de conquistar a moça e firmar o casamento. E o casamento vai ser realizado aqui. O casamento não vai ser realizado quando ela vier para Isaac. Ela já vem para consumar esse casamento que já foi realizado. E esse texto é importante, irmãos, para nós. Por que esse texto é importante? Ele mostra que o nosso tema é o casamento de Isaac com Rebeca. Esse é o nosso tema. E o casamento acontece aqui. E isso é importante para a cultura que nós temos hoje. Aí, porque tem muita gente que diz hoje, olha, Deus quando fez Adão, ele fez a Eva e simplesmente ele uniu os dois. Não teve uma cerimônia de casamento.
Quando a gente lê também lá o casamento de Isaac com Rebeca, foi assim, não teve uma cerimônia. Rebeca veio, né, e se juntaram os dois, ou seja, se amaziaram e pronto, acabou. Mas será que isso é verdade? Será que a cultura daquele tempo nos dá base para isso? Logicamente que não. Aqui houve um casamento segundo as leis da cultura antiga. Adão e Eva, quando casaram, existia a lei de Deus. Deus, o juiz de toda a terra, estava ali fazendo aquele matrimônio. Deus os casou, né? E nessa cultura aqui, essa cultura, você imagina o seguinte, desse tempo não tinha cartório, como se tem hoje, para lavrar uma escritura. Não tinha cartório. Mas tinha as leis do seu tempo, as leis do casamento. Por exemplo, quando Jacó foi casar, esse Labão que aparece aqui, que vai enganar Jacó mais tarde, lá tinha as leis deles. E a lei dizia assim, olha, não se pode entregar a mais nova antes de casar a mais velha. E aí ele usou essa astúcia e enganou a Jacó. E tinha a festa, né? Era uma festa que tinha, e depois dessa festa, e aí tinha a consumação do casamento. Então, naquele tempo, não tinha o cartório, como nós temos hoje, mas tinha as leis a serem cumpridas. Existia, naquele tempo, representantes. Esse homem era um representante assim. E aquele representante, ele estava autorizado a fazer qualquer negócio em nome daquele que enviava ele, inclusive o casamento. E é o que esse servo está fazendo aqui. Então, o casamento aconteceu lá, né, apesar de Isaac não estar presente, mas esse homem era o representante legal, né, de Isaac, e o casamento iria acontecer ali. O que ele, né, se a mulher estivesse dentro do padrão exigido, ele estava, né, tinha toda a autonomia para realizar aquele casamento ali em nome de Isaac. E aí Isaac iria só consumar o casamento que já havia sido feito. Vamos pegar um exemplo aqui. O cartório aqui de Caracaraí viajou. A Amanda foi junto, né? Foi lá por baixo de Rio Branco, não é isso? E lá fez um monte de coisa. Documentos, não sei se fez casamento. Fez, Amanda? Casamento não, né? Mas fez um monte de coisa lá. Certo? E aí vem, traz para o cartório e tudo isso é homologado, bonitinho, de acordo com a lei. Certo? O cartório físico não estava lá, mas tinham representantes legais do cartório, e o que eles fizeram lá é válido, é em nome do cartório, em nome da lei. Então está válido e pronto. Estão entendendo? Muito bem. Então, esse casamento vai ser realizado. Por quê? Porque hoje, né, o casamento ele é formado da seguinte maneira. Tem dois atos do casamento. O primeiro ato é o ato público, é o que vai acontecer aqui. E aí depois vem o ato íntimo, que é entre os noivos, os casados. E só tem espaço por dois, e mais ninguém. Mas hoje se está invertendo a ordem. Primeiro existe um ato íntimo, para depois existir o ato público. As pessoas já estão, né, dando um passo à frente, indo lá para depois voltar. Mas não foi isso que aconteceu aqui. Isaac não amaziou com Rebeca. Eles estavam casados, de fato e de verdade, de acordo com as leis da sua cultura. E aqui no nosso país existe uma lei que regulamenta o casamento. Não é isso? E a palavra de Deus diz que o filho da aliança, ele deve obedecer essa lei. Então o filho de Deus, ele não pode viver amaziado. Ele não pode dar o último passo na frente do primeiro. Primeiro existe um ato público, que é a festa, né? Que vai lá no cartório, casa, depois tem a festa, todo mundo, os amigos, convidados participam. Esse é o ato público, para depois vir o ato íntimo, a consumação do casamento. Na lei de Deus é assim que funciona.
E esse texto é importante porque ele vai nos mostrar isso. Não houve um erro de Rebeca e nem de Isaac aqui. Eles casaram de acordo com a lei que regia a sua cultura, regia o seu tempo. Né? Mas vamos lá. Vamos destacar algumas coisas aqui e vamos prestar atenção. Você que é pai, mãe, e você que é mocinha e rapazinho, né? Vamos lá, vamos prestar atenção a algumas coisas aqui, muito importante. Primeira coisa a ser destacada aqui no casamento de Isaac com Rebeca é que nada deve ser escondido da família. Rebeca, no verso 28, diz que a moça, quando o homem contou muita coisa para ela, deu presentes, o que ela fez? Ela deixou o homem na fonte e foi para onde? Correu e foi contar à sua mãe, à sua família, o que aquele homem havia dito para ela. Ela não ocultou nada da família, não fez nada escondido. Mas ela fez questão de contar para a sua família. E dizer assim, olha, mamãe, o texto vai mostrar depois que Betuel aparece, mas quem resolve tudo é Labão. E aqui nós temos uma ideia, talvez o texto está nos mostrando, que embora Betuel estivesse vivo, mas ele não havia mais condições de gerir a família, talvez, e Labão vai então responder e acertar as coisas por ele. Então essa moça, ela não tem nada para esconder da sua família, ela não faz nada às ocultas. Ela não vai arrumar um namoradinho às ocultas ou esconder todos aqueles objetos que lhe foram dados, né? E ela corre, conta ao pai e à mãe, ela conta ao irmão e diz, olha, chegou um homem aqui e eu ajudei, ele me disse isso e me deu esses presentes aqui. E eu vim aqui contar para vocês. Então, qual é o recado para os menininhos e para as menininhas? Antes de você arrumar um namorado ou uma namorada, faça ciente a sua família. Chega e conte. Diz, olha, se você é menina, diz, olha, papai e mamãe, um rapazinho se interessou por mim. E eu estou gostando dele também. Mas não firma nada enquanto a sua família não souber. Mas infelizmente hoje, muitos pais, quando vão descobrir que a filha ou filho estão se envolvendo, talvez a menininha já esteja grávida, o menininho já engravidou alguém e por aí vai. Porque essa é a nossa cultura hoje. Os filhos, muitos escondem as coisas dos seus pais. E quando os pais vão descobrir, o erro já aconteceu. Mas Rebeca, ela foi educada dessa maneira. Era uma moça prudente, uma moça recatada, reservada para o casamento. E ela então fez ciente a sua família. É assim que uma mocinha e um rapazinho de família, crentes, devem fazer. Não esconda nada dos pais. Não esconda nada. Esse é o primeiro ponto. O segundo é o encontro do servo com a família de Rebeca. Ou seja, ele é o representante de Isaac. É como se fosse Isaac. E ele é o homem. Ele é que tem que ir, ele tem que ir lá e pedir a moça em casamento. Ele tem que ir aos pais. Diz assim, olha, eu me interessei, eu fiz um teste aqui e eu me interessei e Deus enviou essa menina aqui e eu creio que é ela e eu quero saber qual é a resposta de vocês. Então é alguém, é um homem de verdade aqui. Ele não vai fazer nada antes de contactar com a família. É assim que um homem de verdade faz. Ele vai lá na família e diz, olha, eu gostei da sua filha.
E eu queria a aprovação de vocês para namorar com ela. E o meu namoro é para casar. Esse homem foi lá e ele tem o encontro com a família. E aí vamos ver esse encontro aqui. Quando Rebeca contou no verso 29, ela tinha um irmão chamado Labão, e este correu ao homem junto à fonte. Agora, o que atraiu Labão? Labão era um sujeito muito astuto. A gente vai ver isso quando ele se tornar o sogro de Jacó. Ele viu, no verso 30, os pendentes e as pulseiras na mão da irmã. E quando ele ouviu as palavras de Rebeca, ele encheu os olhos, viu aquele ouro na mão, né? Nos pulsos dela, a corrente, aquilo encheu os olhos dele e ele correu, é interesseiro esse homem aqui. Né? Ele correu, né, para saber o que estava acontecendo, para conquistar aquele homem também, para que ele viesse. Então Labão chega à fonte e diz para ele: entra, bendito do Senhor, por que você está aí fora? Eu já preparei tudo para você. Eu já preparei tudo. E Labão, ele vai tratar esse homem bem. Ele deu palha, deu forragem para os animais, deu comida, lavou os pés de todo mundo, de toda a comitiva, e disse: entra, você é bem-vindo aqui, ou seja, os seus ouros são bem-vindos, então entre aqui. É um cara interesseiro esse Labão aqui. Então é preciso tomar cuidado com isso também. Tomar muito cuidado. Você que é menininho, e você que é menininha, tem muita gente interesseira por aí. E que talvez esteja de olho naquilo que você tem. Para tristeza nossa, a gente já conhece algum caso assim, que infelizmente a pessoa tinha um interesse e casou, e depois o negócio desandou porque ela tinha interesse não no menino, mas em alguma pouca coisa que ela poderia tirar vantagem. Então, isso dentro da igreja, tá? Isso não é no mundo, não. Falando dentro da igreja mesmo. Agora você imagine lá com o mundo. Então, ele acolhe bem aqui no verso 31, acolhe bem a comitiva, lava os pés, e aí ele vai pôr comida diante deles, né? Porque os negócios eram tratados, né, depois da comida. Eles iam comer e depois iam tratar dos negócios. E Labão estava doido para saber o que tinha acontecido, e ele diz: olha, esse homem é bem-vindo aqui, né? Então vamos tratar ele bem. E aí colocou comida e vamos comer. Mas aí o servo, ele diz assim: eu não comerei enquanto eu não disser para vocês o que eu vim fazer aqui. Eu estou aqui em uma missão, e a minha missão é mais importante do que comer. E nós só vamos comer depois que eu disser para vocês o que eu vim fazer aqui. E aí agora ele vai conquistar a família e Rebeca, né? Agora é hora de conquistar. E aí o que é que ele vai fazer? Ele vai apresentar Abraão, né? Ele vai apresentar Abraão, ele diz no verso 34, sou servo de Abraão, o Senhor tem abençoado muito ao meu Senhor, e ele se tornou grande. Abraão era grande mesmo. Nós já vimos aqui que Abraão, ele lutou com 4 reis, ele mais seus 318 homens treinados na casa dele, e mais seus 2 amigos, 3 amigos, Ané, Escol e Manre, e ele desbaratou 4 reis, recuperou Ló e tudo o que eles haviam levado. Então Abraão era um homem grande, ele se tornou grande, muito abençoado por Deus. E ele vai apresentar o seu Senhor para a família. Ele vai dizer: o Senhor abençoou muito ao meu Senhor. Ele se tornou grande, né? Ou seja, veja a riqueza, deu-lhes ovelhas e bois, prata, ouro, servos e servas, camelos e jumentas. Era assim que era medida a riqueza naquele tempo, pela quantidade de bois, de ovelhas, de ouro que eles tinham, né? A quantidade de bens que eles tinham lá de bois que eles tinham no pasto, ouro e por aí vai. Né? E aí
depois de apresentar Abraão, ele vai apresentar agora Isaac, que é o noivo que vai se casar. O verso 32, ele diz, olha, Sara, mulher de meu senhor, era já idosa, quando lhe deu à luz um filho. A este deu ele tudo quanto tem. E aqui ele está dizendo isso para dar uma explicação por que Isaac, com a idade que tinha, 40 anos, ainda não havia se casado. Não havia se casado, e ele vai chegar e vai dizer, olha, há duas razões. Isaac foi gerado, por minha senhora, ela já era muito velha, muito idosa, e outra, lá na região que a gente mora, não tem mulher para Isaac, não. Mulher que se adeque com a família da aliança, não tem. Então tem que ser aqui mesmo, tem que ser uma mulher daqui. Então ele vai apresentar Isaac e ele diz, olha, Isaac recebeu tudo do meu senhor. E aí ele vai contar agora, repetir aquele caso que nós já ouvimos lá atrás, por que ele chegou até Rebeca. Por que ele chegou até Rebeca? Mas antes, o que é que esse homem está dando aqui para aquela família e para Rebeca? Estabilidade, segurança para aquela mulher. Ele está dando, olha, meu senhor, Abraão é muito rico e só tem um único herdeiro que é Isaac. Ou seja, Rebeca não vai passar necessidade de nada. Eles têm com que sustentar Rebeca. Então, ele está dando segurança, tranquilidade para aquela família. E você que quer se casar, você que é homem, não é a mulher que tem que dar estabilidade para você não, viu, meu senhor? É você que tem que dar estabilidade para ela. Então trabalhe. Quando você for arrumar uma mulher, for na casa do pai e da mãe, você tem que dizer assim, olha, eu dou segurança para ela, eu dou estabilidade para ela. Porque o pai vai perguntar, e eu, o que é que você tem para oferecer para minha filha? Qual a segurança que você tem para dar para ela? Aí você vai dizer, bom, até agora eu não tenho nada, eu sonho em arrumar um emprego. Ah, meu irmão, então você vai embora daqui, meu amigo. Você não pode nem se sustentar, você vai sustentar uma mulher? Não dá. Mas ele está dando segurança aqui. Ele tem segurança, ele sabe aquilo que está fazendo. E aí ele chega, ele vai dizer, olha, o meu Senhor me fez jurar aquilo que nós já sabemos, e eu jurei que viria aqui. Quando eu cheguei à fonte, eu lancei um teste, uma prova para com Deus, orei a Deus, e disse isso, isso e isso. E aí chegou Rebeca, com o seu cântaro no ombro, e aconteceu com ela exatamente aquilo que eu havia proposto para o Senhor. Ela me deu água, disse, darei de beber água aos teus camelos. E assim ela o fez. E naquele momento eu adorei a Deus, agradeci a Deus, porque eu entendi que Rebeca de fato foi a enviada por Deus. Aí eu perguntei de quem era ela filha, e ela disse, eu sou filha de Betuel, né? E aí eu entendi que realmente é a família do meu Senhor e é essa mulher que Deus enviou. E aí então, no verso 49, ele diz, agora pois, se a vez de usar de benevolência e de verdade para com meu Senhor, fazei-mo saber, se não, declarai-mo para que eu vá ou para a direita ou para a esquerda. Ele está dizendo, e agora, diante de tudo que eu falei para vocês, eu quero uma resposta. Sim ou não. Se vocês disserem não, eu vou tomar outro rumo. E se vocês disserem sim, nós vamos seguir outro rumo também. Então eu preciso ter a aprovação da família. Ter aprovação antes de se realizar o matrimônio. Uma coisa difícil, meus irmãos, para você que não casou ainda, é você buscar a aprovação do outro lado. Porque se você não tiver aprovação do outro lado, talvez os negócios desandem para você.
Você já vai casar com uma família dizendo assim, eu não quero esse casamento. Não quero. Então, é importante que se tenha aprovação dos dois lados. Esse homem está dizendo aqui, essa é a mulher que Deus enviou. Agora eu quero saber de vocês. Se vocês vão aprovar o casamento ou não. E aí, no verso 50, então responderam Labão e Betuel. Percebam aqui que o nome de Labão, que é o filho, vem na frente do pai, Betuel. Então isso mostra que Betuel estava impossibilitado, talvez pela velhice ou doente, de gerir os negócios da família e transferiu para o seu filho Labão, e ele vai gerir todas as coisas. E aí responderam o irmão e o pai, isto procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Ou seja, pelo que você está dizendo, Rebeca foi uma resposta de Deus. E se é resposta de Deus, nós não temos que dizer nada ao contrário. E é interessante, irmãos, é interessante que percebam como Labão e Betuel chamam a Deus do Senhor, o Senhor da aliança. Então eles têm um conhecimento de Deus, apesar de ser idólatra, né? Abraão também era idólatra. Mas ele chama aqui o Senhor, usando já o nome, o Deus da aliança. Era a família abençoada por Deus, lá através de Noé. Então, era uma família que, de certa forma, tinha um conhecimento do Deus Altíssimo, apesar de serem idólatras. Eles tinham seus deuses do lar também. E aí, o que é que eles dizem no verso 52, 51? Eis Rebeca na tua presença, toma e vai-te, seja ela mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra do Senhor. E aqui está feito o casamento. A família aprovou, a de lá aprovou, acabou, o casamento está feito. Só precisa agora os noivos se encontrarem. É só isso. Rebeca ser levada pelo representante ao seu noivo, que é Isaac. E aí, irmãos, uma coisa muito importante aqui. Esse servo, no verso 52, tendo ouvido isso, ele faz aqui um tributo a Deus dentro da casa de Rebeca. Ele prostra-se diante de Deus e adora a Deus naquele momento. Ou seja, essa família lhe propõe momentos de adoração a Deus. Então procure uma família assim. Uma família que proponha momentos de adoração. Não procure aquela família em que talvez você diga assim, olha, os meus pais são crentes e junto com essa família aqui não vai ter nenhum momento de adoração. Não dá para as duas famílias se unirem no momento de adoração, porque são costumes totalmente diferentes. Não dá. Então, não procure um cônjuge assim para você, de uma família assim. Procure daquela família que faça parte da aliança juntamente com você. E esse servo, então, ele presta um tributo a Deus. E aí, então, meus irmãos, vem o pagamento do dote. 53, esse homem tirou joias, tirou ouro, prata, vestidos e os deu a Rebeca, também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. O dote era necessário por quê? Porque a família iria perder alguém, uma pessoa muito importante. E eles precisavam ser recompensados por isso. Ou seja, a herança que poderia vir através de Rebeca ia passar para outro lado. Então, a família precisava ser recompensada. E é por isso que existia o dote naquele tempo. A família da moça queria perder, e ela precisava ter uma recompensa, essa família. E ele está recompensando aqui. Então, nós temos aqui, e depois eles vão sentar, comer, depois os pais vão perguntar, no próximo domingo a gente vai ver
eles vão perguntar à moça também, você quer ir mesmo, filho? Você vai, e ela disse, eu vou, porque essa mulher é uma mulher de fé, e ela diz, eu vou, e aí ela vai consumar o casamento. E aí esse homem tirou joia, e depois eles vão comer, vão celebrar esse casamento através de uma bela janta, de uma bela mesa que eles fizeram lá. Meus irmãos, vamos para as nossas aplicações. Vamos para as nossas aplicações. O que Deus quer ensinar para o seu povo, para Israel, o que Moisés quer dizer, aquele povo que está nas campinas, prestes a entrar na terra prometida. Ou seja, o que nós temos aqui é que foi enviada, Deus enviou uma filha da aliança para trazer, de maneira que ele havia ordenado, a descendência da mulher, a descendência que ele prometeu a Abraão, para esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, Deus, ele é um Deus providente. Ele é um Deus que acode aquele que confia nele, que age de acordo com a aliança. Por mais que as coisas sejam difíceis, Deus está no controle. É isso que Deus quer mostrar para Israel. Confia em Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Segundo lugar, ele vai cumprir com todas as promessas que ele fez com relação a vocês. Ele fez promessa a Abraão. Ele fez promessa a Isaac, fez promessa a Jacó. E ele vai cumprir com cada uma das promessas que ele fez. Ele prometeu a Abraão que o povo seria escravizado em terra alheia por 400 anos. E ele prometeu que tiraria o povo de lá. E ele tirou e deu uma terra que ele havia prometido. Ou seja, Deus cumpre com aquilo que ele prometeu. E aplicações para nós. Vamos fazer algumas aplicações aqui. Primeiro, aplicação para as moças que querem se casar. Como nós já vimos aqui, sejam como Rebeca. Se aparecer algum pretendente na sua vida, você diga para ele, espere aqui, que eu vou comunicar à minha família. Porque eu não quero fazer nada escondido dela. E aí você vai conversar com o papai e com a mamãe e com os irmãos que estão lá. E dizer, olha, eu sou das antigas e eu não vou assumir nenhum compromisso com você sem a presença do meu pai e da minha mãe. Eu não vou. Então você espere aqui. Eu vou perguntar para o papai e mamãe e marcar um dia para levar você lá, para que a gente possa assumir um compromisso, se eles permitirem, na presença dele. Segunda coisa para você, menina. Certifique-se de que seu pretendente tem condições de lhe dar estabilidade. Se ele não der estabilidade, caia fora. Por isso, você precisa arrumar um compromisso no tempo certo. No tempo certo, você precisa arrumar o compromisso. E aí, se for no tempo certo, na idade correta, você pode arrumar até alguém que possa lhe dar estabilidade. Não é que você seja uma pessoa que quer só os bens dos outros, não. Porque na cultura de Deus, a mulher é uma auxiliadora idônea. O homem é o cabeça da casa e ele é o responsável pelo sustento da casa. Ele é que tem que dar estabilidade para você. Se não tiver estabilidade, não entre nessa canoa furada. É estabilidade não só financeira, tem que dar todo tipo de segurança emocional, tudo tem que fazer. Então não entre nessa canoa furada, porque depois você vai sofrer. Apareceu um menininho aí, você tem 15 anos, apareceu um menino de 15 anos aí, você pergunta para ele, vem cá, você tem condições de sustentar uma família? Porque eu quero me namorar para casar. Eu não quero namorar muito tempo, não. É no máximo 1 ano, olhe lá. E olhe lá.
Né? Você tem? Não. Então, quando você tiver, você me procura. Né? Você me procura. É assim que tem que ser. Tenha juízo. Né? Seja prudente. É assim que uma moça crente tem que fazer. Agora, os rapazes. Rapazes, quando chegar o tempo correto, o tempo em que você pode dar estabilidade a uma família, se arrumou uma moça, uma pretendente, antes de qualquer coisa, seja homem e vá lá nas barbas do seu sogro, da sua sogra e dos seus cunhados, se tiver, e diz: olha, eu me interessei pela filha de vocês, pela irmã de vocês, e eu quero tomar como esposa. Eu quero tomar como esposa. Faça isso. Não faça nada escondido, não. Eu tenho certeza, se você fizer isso, você vai ganhar a sua sogra e o seu sogro. Você vai fazer isso. Eles vão dizer: olha, esse cara é homem mesmo. Esse cara é macho. Esse cara é macho. E eles vão perceber que você quer negócio sério com a filha deles. E aí eles vão dizer: eu vou entregar minha filha para esse homem. Ele vai cuidar bem dela. Tá certo? Então, aí você vai aproveitar a visita também e olhe como que é a moça dentro de casa. Uma vez eu vi um pastor, ele dizia assim: aí, quando você for, você peça licença para os pais dela e dá uma olhadinha no quarto dela, como que é, as coisas dela. Vê lá como que é. E aí diz: por aí você vai ver como é que vai ser ela dentro da sua casa. Esse homem, ele viu como que era a Rebeca. Ele está dizendo: é a mulher certa. Agora, se você chegar na hora do almoço, se não vá na hora do almoço, marque bem na hora do almoço, e você percebe se ela vai sair dali, ajudar a mãe a lavar a louça, ou preparar o almoço, e aí você vai ver o que é que você vai ter dentro de casa. Então dá uma olhadinha lá, procura saber quem é a sua pretendente. E aí você vai verificar se ela tem condições de ser uma boa dona de casa. Não basta casar, não. Lembre, nós falamos na semana passada. Não existe nada melhor do que um bom casamento. Mas não existe nada pior do que um mau casamento. É preciso tomar cuidado com isso. Agora, para os rapazes e para as moças juntos, né? Se você está namorando, não invertam a ordem do casamento. Isso não é legal diante de Deus, nem da sua família e nem diante da sociedade. Então, primeiro vem o ato público. Primeiro é o casamento, segundo as leis do nosso país. É a festa. E aí depois vem a outra parte. Mas não inverta. Olha, eu vou contar uma coisa séria para vocês. Sério, dois casos. Dois casos. Um aconteceu com uma prima minha. Ela pode até ver não vou falar o nome, mas aconteceu. Ela era noiva e ela deu o segundo passo primeiro do que o primeiro passo. E aí o que aconteceu? Ela engravidou e ninguém sabia, e o noivo logo em seguida morreu no acidente. Nós fomos jogar bola, era uma fazenda beirando a pista, e foi embora, o carro não queria pegar e começaram a empurrar, e veio um caminhão e prensou ele na carroceria do outro lá, e foram 3 prensados e ele morreu. E a menina estava grávida e ninguém sabia, só os dois. Ela criou o filho sozinha, nunca se casou, arrumou a vida. E eu conheci outra também, trabalhei junto com ela numa cidadezinha, lá no interior da Bahia. Ela também fez isso. Casou não, estava noiva, e aí fez o que não devia, e aí o noivo, no acidente, um caminhão matou lá na BR-101. Ela também ficou grávida. Então,
Pode acontecer? Pode. Isso é o que eu sei. Né? É o que eu sei. Então isso pode acontecer? Pode. É preciso tomar cuidado. Eu não estou dizendo que foi castigo de Deus, mas não existem coisas por acaso. Né? Não existe. Então é preciso tomar cuidado. E outra, e mesmo que isso não aconteça, é um pecado contra Deus, o Criador. Então não faça isso. Faça a coisa certinho. Você não vai perder nada. Você só vai ganhar. Só vai ganhar. Né? Tem mais 3 coisas. Rebeca, ou Abraão, Isaac e esse servo aqui confiaram em Deus. Pediram a Deus e ele guiou Isaac até Rebeca para que os dois pudessem se casar. Né? Esse homem, ele não protela aquilo que ele foi fazer. Ele diz, não, eu não vou comer, não. Primeiro eu vou dizer para vocês o motivo pelo qual eu vim aqui. Eu vim aqui porque eu quero levar Rebeca como esposa para o meu Senhor. Ele não joga fora aquela direção e a bênção de Deus. Mais para frente nós vamos ver isso. E as 2 últimas aplicações, tudo isso que nós temos aqui, Deus está preparando a chegada do Messias, o Salvador da igreja. É exatamente isso que Deus está fazendo aqui. Deus falou que o povo de Jafé habitariam nas tendas de Sem. Semita, não é isso? Deus abençoou a Sem. Então, o Cristo não poderia vir de outra nação a não ser dos semitas. E isso que nós temos aqui é Deus preparando o caminho para que Cristo nascesse segundo o seu projeto de redenção. Deus escolheu os jafitas para que Cristo viesse ao mundo. Semitas, aliás, né? Semitas. Para que Cristo viesse ao mundo. E Cristo veio ao mundo através desse povo. Então, meus irmãos, Deus está preparando tudo também na nossa vida para a volta agora do nosso Redentor. Ele vai voltar e vai nos levar. Deus está cumprindo cabalmente o seu projeto. E é isso que nós vemos nas Escrituras. Agora o que nos resta, em último lugar? Confiar sempre na providência de Deus. Tudo que Deus está fazendo aqui é para cumprir o seu cronograma, o seu projeto de redenção para o seu povo. E nada sai fora do seu controle. Nada, nada, nada. E nós devemos confiar na providência de Deus. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde de querer dar uma forcinha para Deus, seja qual for a área da nossa vida.